A paz do Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos na nossa lição de número 3 da pré-aula do Culto da Família com Escola Dominical, hoje com a participação especial do nosso irmão Wagner. Meu irmão, um prazer poder estar contando contigo. E hoje nós vamos estar falando sobre a maior pregação de Jesus, que é o Sermão do Monte. A priori, o que a gente pode encontrar assim, de forma resumida sobre essa pregação do nosso mestre? A paz do Senhor, pastor Igor, a paz do Senhor a todos que nos assistem. O Sermão do Monte, ele nada mais é do que um dos primeiros discursos que Jesus ele vai fazer no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é baseado praticamente em 5 discursos de Jesus, e o Sermão do Monte ele é o primeiro, é o sermão de inauguração, onde Jesus ele vai prefigurar aquele que era o profeta do Antigo Testamento, o maior profeta Moisés. É mais ou menos isso que é o Sermão do Monte. É um sermão de entrada, onde Jesus vai apresentar a sua lei, a ética do reino, nesse sermão aqui, que vai ser um sermão muito forte, praticamente a maior pregação de Jesus no Evangelho de Mateus. Ok. E nessa pregação, pastor, o que a gente pode encontrar? Quais são os subtópicos que a gente consegue observar lendo o texto? Os subtópicos do Sermão do Monte, a gente percebe que esse Sermão do Monte ele tem as suas amarras, ele não é aleatório, palavras aleatórias. Então, a base do Sermão do Monte, que é o caráter cristão, ele vai estar nas 8 bem-aventuranças de Jesus. Depois que ele expõe as 8 bem-aventuranças de Jesus, ele vai propor a relação ou o caráter do cristão com relação a Deus, com relação à lei de Deus, com relação ao mundo, quando Jesus ele vai se utilizar da figura de linguagem do cristão sendo luz do mundo e sal da terra. Ele vai fazer a relação do cristão com a lei de Deus, porque Jesus também vai abordar a questão da lei do Antigo Testamento, o adultério, a questão dos votos, e no final ele vai também explorar a questão do julgamento de Deus e como o crente encara esse julgamento do Senhor, com temor, com humildade, sempre com aquele temor santo no coração diante do juízo e da justiça de Deus. Esses tópicos a gente pode... É muito claro quando Jesus ele aborda o Sermão do Monte. Então a gente consegue encontrar nesse sermão o Senhor Jesus nos dando um modelo de comportamento, digamos assim. Isso mesmo. O nosso comportamento diante de Deus, diante da lei de Deus. A gente vê aqui posteriormente o nosso comportamento diante das pessoas, ao nosso próximo, e também um comportamento com nós mesmos. Estamos corretos? Isso, está corretíssimo. Inclusive, o detalhe importante é que o Sermão do Monte, ele é a ética do reino para o cristão, ou seja, todo cristão, ele tem como modelo o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, ele é a ética do reino, a ética do rei. Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Então, nos contextos anteriores, ele mostra as credenciais do rei, e no Sermão do Monte, agora, ele prega a ética do reino, e o Sermão do Monte nada mais é do que essa ética do reino, que faz com que o cristão, todo cristão, não é para o mundo, não é para uma pessoa que não nasceu de novo, não. O Sermão do Monte, ele é para ser vivido, praticado pelo cristão todo, de maneira geral. Não são só para cristãos seletos, mas é para todo o cristão viver a ética do reino. É para nós mesmo, para a igreja do Senhor, o Sermão do Monte. E pastor, eu quero destacar aqui também, o que me chama a atenção no Sermão do Monte são as comparações que Jesus vai fazer. Nos chamando de luz do mundo, de sal da terra, quando ele vai chamar os hipócritas de cães, de porcos, ali posteriormente no capítulo de número 6. Tem outras comparações aqui que a gente pode pontuar, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7, sobre a questão da bondade de Deus, falando que se caso um filho pedir um pão para o pai, o pai vai lhe dar alguma pedra ou algo do tipo, não dizendo que nada vai nos faltar. Ele também faz a comparação em relação a que o Senhor ele atende às nossas necessidades, ele sabe o que a gente precisa e não o que a gente quer, que Jesus ele deixa implícito essa diferença, no caso de que não falta nada para as andorinhas, elas não plantam, elas não cegam, não colhem, e que dirá nós que nós somos menos do que ela. O que o senhor pode falar em relação a essas comparações? Jesus como pregador,
ele explora bastante essas pregações. O que o senhor pode me falar sobre isso? Na verdade, uma das características do Sermão do Monte, né, que quando Jesus ele prega o Sermão do Monte, ele está falando que essa é a ética do reino e que todo cristão ele tem que viver esse caráter, todo cristão tem o caráter de Deus e é demonstrada pelo Sermão do Monte. Então, a característica do Sermão do Monte é que todo cristão ele está diante de Deus. Seja nas suas relações diante com o próximo, seja nas suas relações diante com as pessoas que vivem no mundo. Então, o cristão ele é uma pessoa consciente de que está diante de Deus, nas relações com o próximo, diante do mundo, diante de si mesmo. E isso é muito importante, por quê? Porque a própria revista vai falar que Jesus ele vem como esse novo legislador, ele prefigura Moisés, trazendo essa nova lei. E a gente sabe que no período de Jesus, os fariseus eles viviam de interpretações da lei, de cada jugo rabínico, só que a religião judaica era uma religião muito estética, o exterior. Só que a questão da espiritualidade, a questão do coração interna, os fariseus eles não davam muita ênfase. Então, quando Jesus ele traz o Sermão do Monte, ele está falando que a verdadeira espiritualidade ela vem de dentro para fora. E isso acontece quando o indivíduo ele tem a consciência de que está vivendo, seja a vida pública ou seja a vida privada, diante de Deus. Então é por isso que é muito interessante o Sermão do Monte, porque, por exemplo, algumas interpretações do Sermão do Monte, vão falar que Jesus ele vai remontar ou então reinterpretar a lei de Moisés. Não, a maioria dos teólogos vão dizer que Jesus ele vai pegar, mesmo assim, a lei, o Antigo Testamento, mas ele vai elevar o padrão de santidade, vai elevar o padrão da lei do Senhor e vai enfatizar que o cristão ele deve viver o Sermão do Monte. Então, é interessante que a verdadeira espiritualidade para Jesus é de dentro para fora. Ele vai fazer essas comparações, luz do mundo, sal da terra, as andorinhas do céu, falando que o indivíduo cristão ele vive diante do Senhor em consciência, seja na vida pública, na vida privada, ele vai ter a noção de que o Senhor vai cuidar dos mínimos detalhes na vida desse indivíduo que viver o Sermão do Monte na íntegra. A gente também encontra, pastor, principalmente no capítulo de número 5, a própria questão de Jesus se importar com o comportamento do homem com o seu próximo. A gente está falando desde o começo da relação de Deus e a sua lei, e agora a gente vai tocar nesse assunto mais do seu próximo. O próprio Senhor, no capítulo 5, a partir do verso 22, ele fala sobre a questão do homem não ofender o seu próximo. Posteriormente, a gente vê Jesus enfatizando a questão do problema que existe no falso juramento e entre outros. O que a gente pode falar mais sobre isso, detalhar, né, nessa importância que Jesus vai colocar no Sermão do Monte em relação a nossa correlação, a nossa relação com os homens? A nossa correlação com relação ao próximo é porque o Sermão do Monte, a ênfase dele é levantar essa questão da justiça de Deus. O Sermão do Monte, ele vai apontar para o caminho da felicidade, só que esse caminho da felicidade, para Jesus, é uma consequência da justiça de Deus. E o Sermão do Monte, sendo a ética do reino, tem todo o padrão, conduta, para se buscar a justiça de Deus, e quando o indivíduo ele alcança a justiça de Deus, é que ele encontra o caminho da felicidade. E essa justiça de Deus tem a ver da gente se relacionar com o próximo, vivendo com o próximo em uma relação justa. O farisaísmo, ele desprezava muito o próximo, o gentio, as outras nações, porque a gente sabe que eles esperavam um Messias que viria, salvaria eles, um Messias político, onde só eles tinham os direitos, reivindicações diante do Senhor, e o Sermão do Monte ele quebra esse padrão, né, falando que a justiça de Deus ela alcança todas as pessoas. Então essas implicações nos relacionamentos é para quebrar mesmo toda essa ética, toda essa conduta ou os relacionamentos que os judeus tinham com o próximo, essas relações de injustiça. Inclusive muitas injustiças aconteciam dentro do contexto judaico, diante do povo do Senhor. Quando o Sermão do Monte ele
aponta que o caminho da justiça também ela está intrínseca ou ligada aos nossos relacionamentos, isso aqui é como se fosse uma tapa no rosto da religião judaica, porque Jesus ele mostra o padrão de como a gente deve tratar, se importar com o próximo, né? Questões de adultério, as leis do adultério, as leis dos falsos juramentos, a verdadeira piedade. Então, Jesus ele aponta muito que esse caminho da felicidade ele está relacionado também com a relação ao próximo, e ele mostra como se deve ser vivido de maneira justa essa justiça de Deus, alcançando a relação do nosso próximo. Pastor, a gente já está quase encerrando, mas eu queria destacar aqui, até para os amados que estão nos assistindo, no capítulo 6 você vai perceber, tanto no verso de número 2, no verso 6 e no verso 16, que é quando o Senhor lhe fala quando deres esmolas, quando jejuardes, quando orares, ou seja, não é uma coisa que fica como se fosse uma espécie de opção. Ah, você pode ou não pode? Não. Jesus ele já deixa claro que Deus está contando com isso. Que Deus já está contando que o crente vai orar, que o crente vai jejuar, que o crente vai dar esmolas, ele vai ajudar o seu próximo. E para nós encerrarmos, pastor, no último ponto, o último subtópico da pregação de Jesus é sobre os 2 alicerces. O que o senhor pode falar conosco, expor esse último detalhe da pregação? Os 2 alicerces, ele tem a ver com o final da vida cristã, né? Jesus ele vai começar esse discurso aqui falando dos 2 caminhos, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus e os 2 alicerces, né? Então os 2 caminhos é o início da vida cristã, quem entra no reino dos céus, pegando o gancho dos falsos profetas, é o meio da vida cristã, que o cristão ele tem que produzir frutos, né? E os falsos profetas no meio do caminho não vão produzir frutos, e os 2 alicerces é o final da vida cristã, que está relacionada ao juízo de Deus que vem, mas o indivíduo cristão que começou bem e que no meio do caminho está produzindo frutos, não fica preocupado quando o juízo de Deus vier na sua vida. Por quê? Porque o seu alicerce é a palavra do Senhor Jesus, ou seja, o Sermão do Monte, que é a ética do reino, que é a palavra do Senhor, aonde todo indivíduo vive, ama e pratica, ele não vai ter preocupação quando o juízo de Deus vier sobre o mundo, não, é porque ele sabe que ele está alicerçado nas palavras do Senhor Jesus e que ele é um cidadão do reino dos céus, por isso ele não teme o juízo de Deus. Então venha o que vier, a gente está alicerçado na rocha. Na palavra do Senhor. E a rocha que é Jesus Cristo. E a gente vai aprendendo isso um pouco mais, não somente no Sermão do Monte, mas no decorrer desse trimestre tão abençoado. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia. E agora nós já estamos encerrando a nossa pré-aula dessa semana. Deus te abençoe de uma forma poderosa. Adquira a sua revista, procure o coordenador de escola dominical, o pastor mais próximo de você, para que você possa estar acompanhando esse trabalho tão abençoado. Do mais, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.